Olá pessoal, vamos para o 28º vídeo sobre a palavra apostasia. Já faz tempo que eu não faço um vídeo, é que eu estou largando brasa no livro de Enoque para ver se eu consigo reeditar, né? Ou entregar para a gráfica até meados de fevereiro. Tem muita coisa para ser feita ainda. Já tem uma editora muito importante, né, que parece que vai topar reeditar, né, o livro de Enoque, primeiro Enoque. Então, pessoal, com relação assim, um adendo, né, eu percebo, às vezes eu vejo na internet alguns pregadores, eles aproveitam qualquer brecha para atacar o livro de Enoque, né, mas eu acho, é muita infantilidade isso, né, porque o livro de Enoque, todo historiador do cristianismo, do judaísmo, sabe, né, que a importância do livro de Enoque, né, no início do cristianismo e no judaísmo. Eu já falei várias vezes, eu não defendo que o livro de Enoque faça parte, né, da Bíblia aqui do Ocidente, no Ocidente. Na Etiópia faz parte, porque o Espírito Santo assim o quis, né? Mas a gente não pode negar a importância que o livro de Enoque teve, né, no imaginário, né, dos escritores do Novo Testamento. Tanto é que Judas, o irmão de Jesus, ele citou, né, um trecho do livro de Enoque. E a epístola de Judas está toda recheada, né, dos conceitos do livro de Enoque. O versículo 6, o versículo 14 e 15, o versículo 13 também. Então, é muita infantilidade isso, né? Mas, de qualquer maneira, vamos para lá, né? Vamos seguir. Com relação à palavra apostasia, esse vai ser o 28º vídeo só sobre a palavra apostasia. E essa sequência é fora aqueles dois que eu fiz rebatendo, né, o professor e pastor Carlos Augusto Vailate num debate que ele teve, né, na Rádio Musical FM contra o professor Matheus Rangel, que praticamente anulou o professor Vailate. O professor Vailate em nenhum momento ele se ateve, né, tecnicamente na palavra apostasia. O professor Matheus Rangel praticamente realmente anulou, né, o professor e pastor Vailate. Eu achei até que o professor Vailate ele foi pego às pressas, ele nem se preparou. Ele não se preparou, certeza que não. Pelo que eu vejo ele nos debates, ele ficou só citando, tal, não mostrou nada. Porque vocês podem prestar atenção, né? Quando a pessoa fala assim, porque os especialistas dizem isso, os dicionários dizem isso, mas não mostra nenhum, né? Tem que mostrar. Por isso que eu faço questão de mostrar aqui para vocês, né, os dicionários. Porque aí você está realmente comprovando aquilo que você fala. Porque os especialistas, mas cita pelo menos um ou dois, né, especialistas, né? Dicionário, léxico, explica, né, o que um diz, tal. Então, assim, né, existe muita... Vai na balada, né? Então, assim, não é assim que funciona, né? E com relação à apostasia, né, a palavra apostasia, segundo Tessalonicenses, eu sempre observei, né, eu fiz um apanhado, Bíblias, as primeiras edições, em português principalmente, os comentários de que é o problema, né? Quando a pessoa ela lê o texto, às vezes eu acho que a igreja estaria mais sadia se não existisse comentários. Eu chego a essa conclusão. Impressionante. Porque os comentaristas, né, os acadêmicos, eles têm um partido, né?
um é formado na faculdade Mackenzie, outro na faculdade metodista, tal. E cada um tem os seus dogmas, né? Que não podem ser, assim, questionados ou pelo menos incomodados, né? Com uma tradução. E a palavra apostasia é interessante, que vocês veem a imensa maioria das Bíblias não se traduz. Por que será que não traduz? Já até comentei isso, né? É uma palavra grega, o Novo Testamento é em grego. Quando você compra uma Bíblia, você espera que os tradutores tenham traduzido do grego para o português, o Novo Testamento, o Antigo Testamento do hebraico e aramaico para o português. Você espera isso. Caso não façam, tem coisa estranha aí, né? Tudo bem, se traduziu, achou que está esquisito, coloca no rodapé. Aqui nós traduzimos assim, tal, mas tal. Dá uma explicação, mas a Bíblia tem que ser traduzida, né? Então, assim, é muito estranho isso, né? Que a palavra apostasia ela simplesmente esteja transliterada, né? E até eu vou mostrar aqui. Eu acabo pegando um monte de coisa e bagunça tudo aqui. Transliteração, para quem talvez não entenda muito, existe nós temos assim a tradução, transliteração e transcrição. São coisas diferentes, né? No caso da palavra apostasia, ela, ao invés de ser traduzida, na grande maioria das Bíblias, ela é transliterada. A transliteração, o tradutor, ele pega uma palavra, ele seria como se fosse uma transcrição, mas foneticamente tem que ter a equivalência. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz essa tabelinha, até eu fui aperfeiçoando ela. Aqui eu coloquei apostasia, né? Que a forma tardia dela é apostasis, que vem do verbo afistemi. A transliteração do grego para o português. Então nós temos aqui, em cima, apostasia nos caracteres gregos, né? Que é o originário. E aqui embaixo em português. Acho que dá para ver claro. Em cima nós temos o alfa, embaixo o A. É a mesma sonorização. Em cima nós temos o pi, embaixo o P. O ômicron em cima, na grego, embaixo a letra O. Em cima a letra sigma, embaixo a letra S. Em cima nós temos o tau, embaixo o T. Alfa, A. Sigma, S. Iota, I. Alfa, A. Então a sonoridade é a mesma. Apostasia, apostasia. Então isso aqui é uma transliteração. Não é uma tradução. Aí eu coloquei aqui embaixo, tradução, 2 pontos. Em 2 Tessalonicenses 2:3, quando ocorre, é a gosto do freguês. Conforme a posição dogmática, né? Se a tendência é pós, então eles não vão traduzir. Se é pré, porque pré para mim seria uma posição normal. Ele traduz como partida, retirada, afastamento, né? Aqui nós temos o destrinchamento da palavra apostasia, é o prefixo apó, pode ser estasis, né? Apó, mas esteme, que nos 2 casos nós temos o verbo afistemi, né? Afistemi por quê? Porque isso aqui eu não vou explicar agora, mas seria o elipse de Apó.
conforme a regra das letras antes e depois, ela passa a ter essa conotação. Por isso que fica afistemi. E no caso apó ela tem um sentido, o prefixo apó tem um sentido de separação, remoção, partida, para longe, distância, retirada, extração, a partir de, etc. Istemi, né? Que ele veio de ieme e também que veio de sisemi, né? Isso aqui ó, eu peguei de léxicons etimológicos, né? Aqui tem assim os casos, né? Por exemplos, tal. Aqui nós temos o stasis, que é substantivo de ação ou de verbal. Em Homero, Xenofonte, Heródoto e Platão, stasis significa discórdia, pode significar discórdia, facção, insurreição, conflito, guerra civil, rebelião, desunião, sedição, etc. Eu estou explicando assim a grosso modo, tá? Depois eu posso me aprofundar mais. Aqui no caso a fistemi, né? Que veio de afieme, e mais antigo ainda, iônico, né? Veio de apieme. Tem as flechinhas, né? Aqui eu coloquei até alguns casos, né? No caso do adjetivo verbal, apostateon. Aqui tem no caso no transitivo e no intransitivo. Aqui embaixo, afistemi, né? No transitivo e intransitivo. Aqui tem os significados. Tá? Esse vídeo aqui vai ser curto, porque eu... como é que se diz? Eu vou ser sucinto porque eu tenho que mexer no livro de Enoque, né? Mas esses casos aqui são interessantes. Eu vou melhorar depois a explicação sobre isso. Assim, no caso da apostasia, vocês veem muitas pessoas falando assim, né? Que a apostasia era os pré-tribulacionistas que utilizam ela como sendo partida, eles estão usando o grego clássico e tal, e eles ensinam, né, que a apostasia significa mudança de ideia, mudança de partido, divórcio, eles fazem uma lambança. E o que acontece? Mas antes de tudo, eu vou dar um break aqui, porque esse aqui é meio complexo para mostrar, mas eu vou partir para um dicionário. Eu estou encavalando aqui porque eu resolvi fazer esse vídeo assim, né, de supetão. Eu vou mostrar um dicionário aqui, dicionário grego-francês do Novo Testamento. Tem que ficar bem claro isso. É o dicionário grego-francês do Novo Testamento. Do Novo Testamento, tem que ficar bem claro isso. Ele foi publicado pelo professor Maurice Carrez, professor da Faculdade de Teologia Protestante de Paris. Aqui em cima. Esse dicionário aqui, ele... Deixa eu ver... Foi publicado... Não sei se foi em 63, ou 65, ou 69. É uma dessas datas aqui. Eu esqueci de detalhar. Da década de 60. Aí vocês veem aqui na palavra apostasia. Olha como é simples a coisa.
palavra apostasia? A ação de se apartar. É isso? Apostasia, né? A ação de se apartar, de se separar. Vírgula. Ou então ele coloca a palavra apostasia, transliterada. Que é uma prática comum de muitos dicionaristas. Por que acontece isso? Às vezes o dicionarista ele é obrigado a... existe aquela frase, né, que quem contrata a banda escolhe as músicas, né? Então, às vezes o dicionarista, quando eles são... Eles têm um nome a zelar, né? Eles são tradutores, especialistas no grego. Aí eles vão traduzir a palavra apostasia. Eles sabem que ela tem um sentido primordial de separação, de partida, saída. Aí, por questão dogmática, nos léxicos, eles são obrigados a colocar outras coisas. Não, o que eles fazem? Para se preservar, eles colocam entre as definições, eles colocam a própria palavra transliterada. O que acontece com isso? O pesquisador, o que ele faz? Ele vai atrás, ele vai procurar o que significa a palavra apostasia. Ele fica desconfiado que o léxico está meio tendencioso ou omisso. Então, já que o tradutor que ele colocou a palavra apostasia em grego, ele colocou ela também na própria língua, no caso aqui está em francês. Você pode perceber que em francês é apostasie. Ela está transliterada para o francês aqui. Em português seria apostasia. Em francês é apostasie. Em inglês é apostasie, com Y no final. Então o que acontece? Então o pesquisador ele vai atrás. Ele não se conforma. E no caso aqui em português, por exemplo, o que eu faria? Eu tenho um dicionário aqui, por exemplo, esse que eu já mostrei, grande dicionário etimológico, prosódico da língua portuguesa. Eu venho aqui na palavra apostasia. Eu venho aqui na palavra apostasia. Está aqui. Primeira definição. Apesar que dicionário você não pode contar muito com primeira definição, mas entre as definições está aqui. Apostasia, afastamento, vírgula. Pode ser também renegação de uma religião considerada superior para abraçar outra considerada errada. No latim eclesiástico, apostasia, defecção da fé. O primeiro significado grego foi simplesmente afastamento. Aqui embaixo. O primeiro significado... Apostasia em cima, vocês podem ler depois, podem parar o vídeo e ler. Fala assim: o primeiro significado grego foi simplesmente afastamento. Do prefixo apó, que é afastamento, e estasis, colocação de esteme. Colocar-se fora, para fora, sair de, se retirar de. E como em Tessalonicenses está lá a apostasia, seria a retirada, a partida, o apartamento. É questão simples, na verdade, muito simples, na verdade. Então assim, então vocês estão vendo aqui, né, um dicionário grego, francês do Novo Testamento. Apostasia, ação de se apartar. E ele repete a palavra transliterada, apostasia, que você pode ir no dicionário como eu fiz. Você vai no inglês, você pega um bom dicionário em inglês, no caso esse bichão aqui, Random House Dictionary of English Language. Então, acho que tem quase 4.000 páginas. Você vai na palavra apostasia, você vai ver a definição.
Ou você pega o Roais, né? Também, o nosso também é gigante. Vocês vão ver lá. Até eu vou pegar aqui. É bom, né? Como é que vocês pegam um Roais? Já que o tradutor não quis traduzir, você vai pesquisar. O que significa a palavra apostasia? Eu vou deixar na página certa aqui. Já falei muito sobre isso, né? Que a palavra apostasia é uma palavra grega. Ela tem que ser traduzida, né? O tradutor ele tem que mostrar a que veio, né? Aqui, a palavra apostasia, na página 259 do Ruais. Vai cair aqui. Palavra apostasia. Renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, entre parênteses, especialmente da cristã, renegação, quebra de votos, abandono da vida religiosa ou sacerdotal sem autorização superior, ato de renunciar, partido, doutrina, teoria, etimologia, apostasia, defecção, abandono de um partido, no grego da Bíblia, apostasia, de apostases, você vê? Não traduz. Vou repetir aqui. No grego da Bíblia, apostasia, de apostases, que vem, no caso, apostases é derivado de afisteme. Aí vem algo que interessante. Vou repetir isso aqui, vou repetir. Esse é o Ruais. É que as pessoas não param para perceber isso, né? No grego da Bíblia, apostasia, de apostases, mas ele colocou aí IA, derivado de afisteme, que significa distanciar-se, separar-se, pelo latim eclesiástico, apostasia. Aí ele coloca aqui, apostasia, do latim eclesiástico, que no latim eclesiástico, na verdade, ela é grega. Aí ele coloca deserção da religião, com tal apóstata, aí ele vai para dados históricos. Mas vocês veem aqui, no grego da Bíblia, apostasia, derivado de afisteme, né? Distanciar-se, separar-se. Então não tem como fugir, não tem como fugir. Tá na nossa barba isso, né? É só querer aceitar, né? E eu acho interessante, né, que eu vejo na internet, né, as pessoas que defendem o pós, né, tribulacionismo, achando que a igreja vai passar pela grande tribulação. E é tão infantil o entendimento dessas pessoas. Muitos falam assim, você acha justo que os nossos irmãos no passado foram mortos, perseguidos, degolados, queimados vivos e tal? E eles passaram por tudo isso, você acha justo nós, hoje em dia, sermos salvos sem sofrer nada? Aí você pergunta para ele, mas por que você acha que nós temos que sofrer? Por quê? Você acredita em purgatório, coisa parecida? O sangue de Jesus não foi suficiente? Aí você pergunta para essas pessoas, né? Até vi outro dia um defensor do pós-tribulacionismo, ele mesmo falando que isso aí é uma tese das mais infantis que tem, né? E realmente é infantil. Então aqui, até eu pulei aqui, tem até o verbo afistem. Pulei aqui. Então se vocês viram aqui, isso aqui é um dicionário do grego do Novo Testamento. Eu tenho outros, mas eu estou deixando assim aos poucos. Afisteme. Também está aqui. Afisteme. Também ato de separar-se, apartar-se.
Então não esqueça, hein? Dicionário grego-francês do Novo Testamento. Porque o pessoal fala assim, vocês pegam o dicionário, mas eu venho mostrando sempre para vocês isso aqui, né? Eu vou mostrar aqui uma Bíblia também. Outra coisa interessante que eu falei para vocês, né? O que confunde muito, às vezes, são traduções. Até onde que eu deixei essa Bíblia? Tá aqui. Existe uma tendência até de inverter o versículo. Por exemplo, a Bíblia Viva, a Bíblia Viva. Isso aqui é uma edição antiga, publicada pela editora Mundo Cristão. E na época até eu achei que pudesse ser, esse aqui é a 8ª edição. Aqui tem todas as datas, né? Essa aqui é de 95. Quando eu vi esse texto aqui, né, eu até pensei, será que traduziram certo? Aí eu peguei a original, né, em inglês, para confirmar. Na época eu tomei um susto, né? Será que traduziram certo isso? A Bíblia Viva. Até vocês veem o símbolo aqui, né? O mesmo, né? O mesmo símbolo. Aí vocês vão aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está assim, né? Não se deixem levar, nem tampouco enganar, não obstante o que eles digam. Porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. No caso, chegar o dia do Senhor. Porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus. Haverá uma época de grande... Toda vez que eu leio isso me dá risada, me dá vontade de rir. Eu queria saber o que significa essa rebelião. Eu não consigo, na minha cabeça não entra, é impressionante. É por isso que os tradutores fogem de traduzir essa palavra num peso dogmático, porque eles sabem que é ridículo isso. Então, haverá uma época de grande rebelião contra Deus, e depois virá o homem da rebelião. Ai, meu Deus do céu. Ai, fogo. Virá uma época de grande rebelião contra Deus e depois virá o homem da rebelião. Quer dizer, uma pessoa que não tem noção das coisas, ele vai entender assim que, na verdade, a rebelião é causada pelo... essa apostasia que eles colocaram aqui como uma grande rebelião, dá a entender aqui que essa rebelião vai ser causada pelo homem da rebelião. Vocês entenderam? Então, isso aqui que começa a bagunçar tudo. O entendimento das pessoas. É uma coisa assim tão esquisita. Aí vocês vêm aqui deixa eu ver, acho que é a Bíblia de Genebra, se não me engano. Bíblia de Estudo de Genebra. Essa aqui é a versão anterior. De 2008. 2, 3. Não é ela que fala, isso aqui é outra que fala. A NAA. Deixa eu pegar a NAA antes. Imprimir porque ela... NAA, acho que todos conhecem, né? No capítulo 2, versículo 3, o comentário aqui na página 2207, vai falar o seguinte, né? O versículo 2 e 3. O dia do Senhor... Assim que o dia do Senhor será precedido por dois acontecimentos, e nenhum deles se realizou ainda.
O primeiro pré-requisito é a apostasia. Embora alguns tenham sugerido que isso se refere a uma apostasia cristã ou judaica, no contexto dos versículos 9 a 12. O que se vê é provavelmente uma rebelião da humanidade como um todo, olha, como um todo contra Deus. Aí ele já mistura a humanidade, porque o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo 4:1 fala assim que nos últimos dias o Espírito disse, né, que alguns, poucos, né, apostatarão da fé. Dali coloca a apostasia como um complemento. Apostatarão da fé, ou seja, se afastarão da fé. Alguns se apostatarão. Aqui ele coloca assim: o que se vê é provavelmente uma rebelião da humanidade como um todo contra Deus, como se a humanidade fosse amiga de Deus, como se algum dia tivesse sido. Aí vem, né? Assim como a humanidade em Adão rejeitou Deus e foi mergulhada ainda mais nas profundezas do pecado como consequência disso, Romanos Adão, assim também a humanidade caminhará para uma rebelião total contra Deus quando o anticristo surgir. Olha que interessante. Aí já inverteram a lógica do versículo. Eles estão falando ao contrário do que o apóstolo Paulo falou. Primeiro vem a apostasia e depois aparece o homem da iniquidade. Entendeu? Então eles invertem tudo. Chegam ao ponto de inverter a lógica do versículo. O segundo pré-requisito é chamado em outros lugares de o anticristo. Aí, para que vai falar do anticristo? Já falou anteriormente. Aí fala assim como a humanidade em Adão rejeitou Deus e foi mergulhada ainda mais nas profundezas do pecado, como a consequência de Romanos, assim também a humanidade caminhará para uma rebelião total contra Deus quando o anticristo surgir. Como é que pode ele falar isso? Depois ele vem falar assim, e seja revelado o homem. Aí ele continua. O segundo pré-requisito é chamado em outros lugares de o anticristo. Como é que ele vai falar do anticristo? Ele já falou. Caso alguém tenha dúvida, porque é uma coisa tão absurda, que vocês precisam ler com calma isso. Página 2207 da NAA. Leia um comentário. Eu vou ler mais uma vez, porque não é possível isso. Ele fala assim, o que se vê é provavelmente uma rebelião da humanidade como um todo, no caso a igreja e o mundo, contra Deus. Assim como, aí vem ponto, assim como a humanidade em Adão rejeitou Deus e foi mergulhada ainda mais nas profundezas do pecado, como consequência disso, Romanos 1, 18 a 32, assim também a humanidade caminhará para uma rebelião total contra Deus quando o anticristo surgir e seja revelado o homem da iniquidade. Que lambança! Aí ponto. O segundo pré-requisito, chamado em outros lugares de o anticristo, veja também 1 João 8, 2, 18, 22, personificará a hostilidade contra Deus e a sua revelação. Ele divulgará quem ele é, o rebelde por excelência. Caso não tenha ficado claro, leia, por favor, leiam com calma. Pegue um dia assim, com muita tranquilidade, pega um cafezinho, um suco de laranja e vai lendo com calma. Se possível, escreva no caderno. Escreva no caderno, depois vai separando. Vê a incoerência disso. Não é possível. É uma coisa que foge à compreensão. Até perco a noção das coisas. Aqui na Bíblia de Estudo Vida,
essa é a minha versão antiga. Eu não sei se teve mudança das novas. Bíblia de Estudo Vida, essa aqui é de 98. Deve ter tido alguma mudança. Eu achei interessante aqui na página 1846, num comentário aqui, né? Sobre o versículo 7, né? 6 e 7. Sobre aquele mistério que retém o aparecimento do anticristo. Ele tem um comentário dizendo assim, né? Quem está detendo o homem da iniquidade? Aí explica assim, né? Uma ideia é que, por meio da sua missão aos gentios, Paulo estaria detendo esse homem da iniquidade. Alguns acreditam que Paulo talvez estivesse referindo-se ao governo tessalonicense ou Império Romano, que é a crença primordial católica romana, né? Porque todo esse pessoal que defende o pós, a maioria eles estão defendendo uma teoria católica, né? Que quem impede é o Império Romano, o aparecimento do Anticristo e tal, que haveria uma rebelião total, generalizada contra o Império Romano e contra a Igreja Católica. Eu expliquei já muitos vídeos isso atrás. Outros acham que podia significar a Igreja, que estaria impedindo o surgimento do anticristo até ser levada pelo arrebatamento. Entendeu? Ainda outros acreditam que Paulo queria dizer que o Espírito Santo deteria o avanço do mal. Porque vocês veem, né? Eu vejo muitos comentaristas na internet, pessoas de peso, porque isso é uma ideia nova, que a apostasia pode se referir a arrebatamento e tal. Mas em outras palavras, nesse comentário, seria a igreja impedindo o anticristo. Seria o arrebatamento antes da grande tribulação. Uma coisa tão simples. Aqui, ó, vocês podem ver na página 1846, aqui em cima. Eu não sei se as Bíblias novas têm esse comentário. Vocês podem ler com calma. Essa aqui é a Bíblia Vida. Bíblia de Estudo Vida. Essa aqui é de 98. Está aqui em cima. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, por exemplo, né? Thomas Nelson. Depois eu vou ler com mais calma, mas eu vou citar aqui a mesma coisa. Quem é o que detém, né, o anticristo? Aqui na página 2325. Ele diz assim, aqui embaixo, essa parte cinza aqui. Fala assim, né? Já foram apresentadas muitas tentativas de solução para o enigma do que o detém, para a identificação da coisa ou da pessoa a que Paulo se refere, tanto em termos impessoais, 2 Tessalonicenses 2,6, e pessoais, versículo 7. Aí ele coloca as opções, né? 1. O Império Romano e o Imperador Romano. 2. O princípio da lei e da ordem e líderes políticos em geral. 3. A proclamação do Evangelho de Paulo. 4. A presença da Igreja e do Espírito Santo. 5. O poder do mal e de Satanás. 6. A falsa profecia e o falso profeta. 7. A atividade e a pessoa do arcanjo Miguel. Ridículo. Mas vocês veem a opção 4 aqui, né? A presença da igreja
do Espírito Santo. Não é possível que a pessoa não entenda. Por isso que eu falo, né? Infelizmente, os comentaristas, por força dogmática, né? Eles embaralham as coisas. Mas você lendo Tessalonicenses, Paulo acalmando as pessoas, não tem como não entender que a igreja é que impede a presença, o avanço do anticristo, a determinação de Jesus que a igreja não seria vencida. E o anticristo, ele vem, vocês veem lá, o primeiro cavaleiro branco, ele vem vencendo para vencer. Então, a igreja não será vencida. Pessoal, acho que eu tinha já mostrado, eu mostrei sim, esse aqui é do Cavalho Luz, né? Valdir Cavalho Luz. Apostasia, segundo Tessalonicenses, eu já tinha mostrado sim. Apostasia, posto fora, né? A postura fora, ele coloca. A postura fora. Na casa, segundo Tessalonicenses 2:3, capítulo 2, versículo 3, apostasia, a postura fora. Ele foi bem radical, bem assim na raiz da palavra. A postura fora. Fica até engraçado, né? Pessoal, eu vou terminar aqui, mas eu vou citar duas coisas, né? Acho que vocês conhecem, né? Muitos conhecem aqui em português o léxico do Wilbur Greenwich e Frederick Dunker, né? Em português é só um livretinho e era uma tradução que veio do alemão para o inglês e do inglês para o português, né? Então vocês veem, olha a diferença. Olha a diferença de um para o outro. Aqui em português, infelizmente, é um descaso total, né? E nesses pontos importantes, no caso da palavra apostasia, vocês vão ver aqui, apostasia, né? Está aqui, rebelião, abandono, apostasia. Atos 21:21, 2 Tessalonicenses 2:3. Apostasia. Aí vocês vêm aqui por isso que eu vou pegar melhor depois. Aqui, nesse parágrafo aqui, meu dedo assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Aqui, apostasia, em cima do meu dedo. Aí vocês veem aqui embaixo, na última frase. Ele vem falando, total apostasia, rebelião, abandono na religião, no sentido religioso, ele coloca apostasia, aquilo que eu falei, no sentido religioso, a apostasia, ele não traduziu. Aí embaixo ele fala assim, da rebelião causada pelo anticristo nos últimos dias. Simplesmente está invertendo o versículo bíblico. As últimas duas linhas aqui. Não dá para parar aqui. Tem que dobrar isso aqui. Aqui. Cadê? Da rebelião causada, né, pelo anticristo, é isso?
Da rebelião causada pelo anticristo nos últimos dias. Da rebelião causada pelo anticristo nos últimos dias. 2 Tessalonicenses 2:3. É isso, né? O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Da apostasia causada pelo anticristo. O apóstolo Paulo foi bem claro. Vou ler aqui pela Bíblia de Genebra. 2:3. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta a tudo contra que se chama Deus, ou é objeto de culto. O que você acha assim da pessoa inverter o versículo? O que vocês acham disso? Não é interessante? Mas depois eu vou fazer um trabalho melhor ainda sobre isso. Eu vou mostrar o alemão, né? O alemão é a fonte desse. Esse aqui é a tradução do alemão. Não é assustador? Um outro trabalho também que eu vou mostrar para vocês, mas hoje não hoje. Esse aqui eu vou só dar uma dica, né? Só uma dica. Esse dicionário grego é grego moderno. Pelecanos, da língua grega moderna, da língua grega moderna. No caso é interpretação ortográfica, etimologia, sinônimos, derivados, antíposes, compósitos. Esse tem vermelho, né? Que está entre a palavra, a língua grega moderna. E nesse trabalho aqui, o que eu fiz? Eu peguei o verbete, eu fiz uma réplica numa folha sulfite e deixei até em colorido. É tudo grego moderno aqui, né? Tudo grego moderno. Deixa eu pegar aqui, não posso esquecer isso. Tá no computador. Então, apostasia, né? Em cima. Só iniciar, depois eu vou deixar para depois. Apostasia, substantivo, separação do poder após uma rebelião. Ou então, rebelião contra o Estado. Saída de um partido e adesão a um outro. Saída de um partido e adesão a um outro. Aqui está substantivo parasintético, apostasia, apóstata. Esses símbolos aqui do lado, o E significa etimologia. O sigma aqui significa sinônimos. E os sinônimos da palavra apostasia, isso aqui é grego moderno, hein, pessoal? É grego moderno. Sinônimos. Aqui está etsegerse, né?
apostase e estase. Não sei se a pronúncia em grego moderno é assim, mas é dsergase, né? Que significa rebelião. E apóstase, que significa distância. Estase, que significa posição. E aqui eu vou destrinchar, né? Ó, aqui é despertar de um sono, revolução, a ascensão, a revolta, né? Substantivo parasintético, a rebelião, até que eu me rebele, excitação, revolta. Aqui é a distância. Tudo isso aqui, a distância aqui é um dos sinônimos, né, da palavra apostasia. Moderno, grego moderno. Pode esquecer, grego moderno. Grego moderno. Então aqui aqui não precisa acertar isso aqui. No caso, diferença, espaço. Mas o sentido aqui é intervalo entre anos e fronteiras. Intervalo entre anos e fronteiras. Aqui está a tradução com o conflito ou a divisão. Sentido de separação. No caso aqui, a posição. A posição definida no espaço. A posição definida no espaço. A parada, a quietude, a frenagem, o ponto de estacionamento, interrupção de trabalho, energia, tal. Aqui tem a etimologia, sinônimos, né, e derivados, né? Derivados aqui está motim. Esse pi aqui seria derivado, motim. Aqui é posição, greve, conduta, comportamento, sedição. Em cima você vê aqui, no caso, eu permaneço. Aí vai, né? Aí tem tudo isso aqui é grego moderno, hein? Afistamai, que é afisteme, né? Olha que interessante. Afistamai, que é afisteme. Estou fora, estou longe. Eu tenho grandes diferenças do verbo afistamai, apó mais esteme, né? Istamai, né? Também. Eu fico de pé, eu me sento. Então, pessoal, olha que interessante. A mudança de partido, né? De uma ideia é grego moderno. É grego moderno. E eles acusam a gente grego antigo, né? Eles vão para o grego moderno. O apóstolo Paulo, eu não vivia na modernidade, o grego ainda estava ali, o grego antigo ainda. Isso, eu tenho mais coisas para mostrar ainda. Tenho dois dicionários, né? No caso do Aporto, né? E esse aqui. Esse é grego, esse aqui é grego-português. Ainda tem mais coisas para mostrar. Eu fiz só um apanhado rápido aqui. Mais um detalhe, né, pessoal? Tomem cuidado, né? Ultimamente está tendo muito modismo, né? Muito judaizante no nosso meio. É uma infantilidade tão grande. E quem tiver essa obra aqui, né? Comentário judaico do Novo Testamento, do David H. Stern. Depois eu vou mostrar com mais calma. O versículo de 2 Tessalonicenses, quando Paulo explica sobre o arrebatamento, aí vocês vão ver, leiam um comentário sobre o arrebatamento. Vocês vão ver que os judeus messiânicos eles não creem em arrebatamento, né?
Mas depois eu vou mostrar com mais calma. Já são 54 minutos, avançou muito. Eu queria fazer bem rápido, mas não tem jeito. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham observado essas coisinhas, né? Nas traduções que não são feitas, os comentários tendenciosos e, na verdade, o sentido pleno da palavra apostasia no contexto de 2 Tessalonicenses nada mais é do que a retirada da igreja antes do aparecimento do anticristo. Não caio nessa idiotice, né, de querer saber quem é o anticristo. Simplesmente tenho em mente, não lembro agora se eu li, né, no começo do vídeo, Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Então, a nossa missão aqui de igreja, como igreja, é esperar e querer que Jesus venha o quanto antes. Não caiam em falácias, né? Não deixe que te engane, né? Acerca da iminência da volta de Jesus. No próximo vídeo, como eu estou muito atrapalhado, no próximo vídeo eu vou colocar trechos de debates, posição do Rodrigo Silva, do pastor Nicodemos. Eu vou colocar trechos deles dizendo que não acreditam em arrebatamento e mais outros absurdos, né? Eu vou colocar muitos trechos, eu já deixei preparado aqui, mas dá muito trabalho. No próximo vídeo eu vou tentar fazer isso, para ficar bem claro para vocês a bagunça que ocorre no nosso meio, né? Tudo para ofuscar a iminência da volta de Jesus para arrebatar a igreja, né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Então, esse é o 28º vídeo sobre a palavra apostasia. Até mais, pessoal.